Oi gente, eu sou a Duda e chegou aquele momento de contar pra vocês quais foram os melhores livros que eu li em 2019. Bom, eu já faço esse vídeo todos os anos, eu sei, este ano saiu um pouco atrasado, várias pessoas iam me perguntando se eu ia gravar, está aqui no ar, espero que vocês gostem. E como dica de leitura nunca perde a validade, eu vou deixar também aqui nos cards os melhores do ano 2018 e 2017 pra vocês darem uma olhada caso ainda não tenham assistido. Bom, então vamos pra alguns recadinhos antes. Sim, eu sei que algumas pessoas reclamam das minhas introduções, demora muito pra começar o vídeo, mas gente, isso que eu tô falando faz parte do vídeo, então sim, eu vou falar. Foram 88 livros lidos em 2019, porém eu conto para os favoritos do ano os que foram publicados, ou seja, 80 desses foram publicados, 8 ainda não, 8 leituras eu sequer posso comentar, não posso por contrato, não posso dizer quais são, então eu só vou contar para os favoritos do ano entre os 80 livros lidos publicados em 2019. Também uma coisa que vale mencionar é que eu não considero nos favoritos releituras. Por exemplo, em 2019 eu li Drácula, eu li o livro E Não Sobrou Nenhum. Esses livros são favoritos da vida pra mim, são leituras favoritas, mas eu não vou colocar como favorito de 2019 porque eles já foram favoritos em anos anteriores da minha vida. Então eu só conto para leituras inéditas e leituras publicadas. Bom, até que os recados da introdução deste ano foram rápidos porque eu já vou começar. Ah, não, lembrei mais uma coisa. Não está em ordem de preferência, porém, os 3 primeiros estão em primeiro lugar. Eu não consegui fazer top 3, os 3 são primeiro lugar, sabe? Então os 3 ocupam lá o topo dos meus favoritos e são os grandes favoritos deste ano, mas os outros também são livros muito queridos, até por estarem nos favoritos do ano. E como é que eu faço os favoritos do ano? Eu já tô alongando na introdução. Eu coloco livros que eu senti uma conexão maior, sabe? Que eu tive uma experiência diferenciada na leitura, assim, uma conexão com tudo, que marcaram mesmo. Vários livros que eu li este ano são leituras muito boas e incríveis, que eu considerei 5 estrelas, livros muito bons, mas que não entraram nos favoritos porque acontece. E daí nós temos aí o primeiro lugar dos favoritos, que são esses 3 livros, que pra mim foram o top do ano. É assim que funciona pra mim, né? É uma questão pessoal, então vamos lá. Tenho certeza que vocês têm os seus favoritos diferentes de mim, que alguns podem não considerar livros dessa lista como favoritos, mas tenham em mente, isso é uma questão pessoal, estou contando os meus melhores livros, melhores leituras de 2019 compartilhando com vocês. Bom, a introdução ficou um pouco maior, né, já, eu achei que não ia ficar tão grande, mas vamos começar. Favorito do ano, Medo Imortal, com grandes clássicos da literatura brasileira de horror. Foi uma experiência bem única pra mim ter contato com vários autores ao mesmo tempo, vários que eu não conhecia, alguns que agora eu quero ler mais. Daqui eu já tinha como grande favorito Machado de Assis, alguns dos contos eu já tinha lido, mas eu, através desse livro, conheci outros autores incríveis, até a Júlia Lopes de Almeida, né, os contos dela eu achei sensacionais, até no contraste aqui entre os outros contos, porque temos uma voz feminina, temos mulheres como protagonistas desses contos, o que não era comum naquela época, né, tanto é que ela foi barrada na Academia Brasileira de Letras, então tive experiência com ela e com vários outros autores que eu gostei muito, contos aqui como o do Coelho Neto, o Inglês de Souza, vários autores, gente, na verdade. Expressões artísticas do horror clássico brasileiro, que tem muita coisa legal, né? Eu conheci vários através desse livro. Eu gosto muito da literatura de horror, eu gosto do suspense presente. Eu sinto que ao longo da vida a gente, ou eu particularmente no caso, não conheci muito do horror clássico brasileiro e é até mencionado em relação a isso na introdução, né? Como ele foi realmente escanteado de certa forma e é um livro que vai resgatar esses contos tão interessantes de nomes já famosos, outros nem tanto assim, da literatura brasileira, mas que participaram aqui da Academia Brasileira de Letras. Alguns nomes não tão famosos hoje em dia e que foram resgatados no livro e outros que nós já conhecemos e outra que sequer participou por uma injustiça, que é no caso da Júlia Lopes de Almeida. Bom, agora eu vou colocar um mais diferentão. Eu digo mais diferentão porque é um livro que quando eu fui ler, algumas pessoas falaram, ah, esse não é o melhor do autor, começa por tal, tal e tal. Mas, gente, a minha experiência com esse livro foi a melhor possível. Eu estou falando de Poeira e Lunar, do Arthur C. Clarke. Sim, eu considero esse um favorito do ano. Pra mim é um livro de ficção científica que traz uma questão que eu adoro no gênero, que é esse embate entre natureza e homem.
os avanços tecnológicos que aqui já possibilitaram uma viagem à Lua, tem turistas na Lua aqui em Poeira Lunar, e como eles vão ficar presos por conta de vários problemas na nave Selene. E eu gostei muito da interação desse livro. É um livro que é claustrofóbico em alguns momentos, em que os personagens estão ali naquela situação de vida e morte, há todo um esforço universal, porque não é apenas mundial, fora do planeta Terra também, em salvá-los de uma situação que parece já perdida. E eu adoro histórias desse sentido. Eu gostei das interações, eu gostei das problemáticas que foram inseridas. Já falei mais sobre no vídeo que saiu aqui no canal, mas foi uma leitura realmente especial pra mim. Claro, quero ler outras coisas do Arthur C. Clarke, fora 2001, que eu já li, mas eu quero ler Encontro com Rama, O Fim da Infância. Eu sei que são livros super aclamados do gênero e que muito provavelmente vão também para os meus favoritos, mas Poeira Lunar eu já considero um favorito e eu queria muito, gente, muito que esse livro ganhasse uma adaptação. Ele tem tudo pra ganhar uma grande adaptação hollywoodiana, sabe? Ele é um livro que ia trazer uma apreensão, uma ação, aventura e esse esforço conjunto da humanidade, coisas que a gente já viu no Perdido em Marte, que também é outro livro, filme que eu adoro. Ele vai nesse mesmo estilo, pra mim foi uma leitura muito divertida. E eis um livro que resgatou um autor tão querido e histórias deste autor que eu estava morrendo de saudade, que é esse lançamento aqui pela Novo Século, né, escotilha da Novo Século, Histórias de Horror e Mistério. Lançamento na época, claro, né, lançamento do ano. Ele foi lançado lá no comecinho do ano, foi uma leitura pra mim de janeiro, inclusive. Histórias de Horror e Mistério vai trazer vários contos de Arthur Conan Doyle maravilhoso, inclusive, gente, contos que trazem a presença escondida de ninguém menos que o Sherlock Holmes. Sim, nós temos aquelas obras completas de Sherlock Holmes, porém tem acho que 2 ou 3 histórias aqui que na verdade é o Sherlock Holmes que está ali sendo mencionado, porém não diretamente, mas quem conhece a história de Sherlock Holmes, né, as histórias, enfim, quem já está familiarizado com o personagem sabe que é exatamente ele ali. São consideradas histórias, né, meio escondidas, digamos, são consideradas histórias do autor, até em alguns países eles chegam a colocar na obra completa. Então eu matei a saudade do personagem de certa forma, e também porque vários contos aqui têm essa mesma vibe, clima que eu sentia lendo as histórias de Sherlock Holmes, até porque, né, são pelo mesmo autor e são histórias de horror e mistério. Então algumas vão focar mais nesse lado do horror, como por exemplo o Horror nas Alturas, que entra muito naquela questão da ficção especulativa, né, a partir do momento em que os homens conseguiram chegar em alturas maiores nos ares através dos aviões, essa nova tecnologia ali no início do século XX, e o que eles poderiam encontrar por lá. E gera muito material, claro, para autores de ficção especulativa cogitarem inúmeras possibilidades, algumas fantásticas, digamos. Então, alguns contos são mais pé no chão, outros beiram ao fantástico, todos eles com essa característica de horror ou mistério. E os de mistério, particularmente, tem aquele toque bem Sherlock Holmes que eu estava morrendo de saudades e que eu tive a oportunidade aqui de matar essas saudades através dos contos do livro. Então, só isso já vale para os favoritos. Agora, uma leitura que também marcou bastante, um livro que inclusive me abriu os olhos para o momento da história que eu desconhecia, o papel imprescindível, importantíssimo de grandes mulheres que fizeram a diferença aqui na Primeira Guerra Mundial, que é o A Rede de Alice. Gente, esse livro pra mim foi um grande favorito, sem sombra de dúvida. As personagens mulheres desse livro têm uma força tremenda, especialmente a personagem da Evelyn, que é fantástica, e ele se passa aí entre a Primeira Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra, uma busca da personagem na atualidade do livro, como a vida dela vai se mesclar aí com a Evelyn, essa mulher que participou como espiã durante a Primeira Guerra Mundial. A história que ela vai contar, que vai sendo aqui revelada, da Evelyn com a Lily Network, né, a rede de Alice, e o trabalho da Alice também, essas mulheres que fizeram ali esse trabalho de espiãs na Primeira Guerra Mundial, que passaram por tantos perigos, que abriram mão de tanta coisa. É uma história incrível, tem algumas reviravoltas, muita apreensão em várias cenas e mostra um lado cru, sabe, das espiãs, das mulheres espiãs, e como elas sofriam até, de certa forma, um preconceito pelo lado que elas estavam lutando também por serem mulheres, e o trabalho árduo que elas tinham e a diferença que elas fizeram, porque sim, é baseado em história real. Então depois que eu li esse livro, enquanto eu ia passando os olhos, assim, no final a autora mostrou tudo o que ela pegou real, o que ela mesclou com ficção, e depois eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre isso. Gente, eu achei incrível, sabe aquelas histórias que marcam mesmo, uma história de vida fantástica que merece ser conhecida por muito mais pessoas. Então, se você não leu, dê uma chance. Essa aqui é a edição da Tag,
porém ele foi lançado este ano pela editora Vero, já tá disponível e é um livro sensacional. Eu vou continuar na tag, gente, porque eu escolhi 3 livros publicados pela tag ao longo do ano que entraram nos meus favoritos. Então o próximo foi uma coisinha muito fofa, caiu a jacket aqui no chão. Esse livro é daqueles quentinho no coração, especial, sabe? Muito bonito, que faz chorar, faz rir, que é Uma Nova Chance para o Sr. Dumbledore. Eu acho pra mim até uma surpresa ele estar aqui, porque quando eu comecei esse livro eu nem dava tanta coisa assim, mas ele me envolveu de uma forma, sabe? O Sr. Dumbledore tornou-se um dos meus personagens favoritos. Ele é um livro daqueles que você passa a refletir sobre vários aspectos da vida, tem um contraste aqui de gerações, fala muito sobre a velhice, também conversa muito sobre talento, vocação e sobre as coisas simples da vida, sobre momentos que marcam na vida, sobre o que faz valer a pena, sobre a influência que nós temos na vida de outras pessoas. E o Sr. Dumbledore é aquele personagem assim único mesmo, fala as verdades nua e crua pra muita gente que elas precisam ouvir, é uma pessoa simplesmente adorável e ele vai passando por um desenvolvimento aqui ao longo do caminho, já que no início ele vivia isolado na sua fazenda plantando batatas, não apenas plantando, ele é um grande nome na plantação de batatas, assim, no cultivo das batatas, ele é um mestre, então tem muito disso na história também, dessa grande vocação e amor que ele sente pelo que ele faz, mas então ele precisa ter um contato com o mundo a partir do momento que a governanta dele fica doente. E também a relação dele com essa governanta, como ele passa a perceber o quanto essa relação entre eles era importante, o quanto ele contava com aquilo diariamente. É um livro lindo em vários momentos. É uma história que me pegou total surpresa, sabe? Bem especial, com personagens adoráveis e a interação entre esses personagens e como eles vão marcar a vida um do outro, com seus defeitos, com suas virtudes. É bem assim, eu achei bem pé no chão, sabe? Bem realidade e num aspecto muito bonito da realidade, na beleza que nós podemos encontrar na vida e também na fase mais adulta, né, na fase mais idosa, como podemos sempre redescobrir paixões, hobbies, e a vida sempre tem o seu significado e vai mudando de acordo com o momento que nós estamos passando. Enfim, gente, dei uma chance também. Esse aqui eu não sei se já foi publicado, mas quando for, ou se foi, dei uma chance nesse livro que ele é apenas muito amor. Pra finalizar, meus favoritos publicados pela tag Inéditos, né, que entraram nos meus favoritos do ano, claro. Uma história que pra mim foi bem única nos últimos thrillers que eu tenho lido em todos os últimos anos, que é As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle. Eu achei essa história bem original, ele traz sim um plot que a gente já viu em outros momentos, né, que é aquela questão do dia se repetir, mas ele conseguiu dar uma originalidade a isso, muito própria, e uma ambientação aqui entre aquelas propriedades que fazem parte, né, como personagem da história, que aqui é a mansão Blackheath e os personagens, aquela festa. Ele é um livro que traz um ar de romance policial clássico, né, de suspense clássico, daquelas histórias em que personagens ficam isolados numa casa, em que há uma grande festividade, com muita gente, muitas personalidades distintas, com um contraste gerado nisso, e com muitos mistérios, submistérios aqui. Há uma urgência nesse livro, através do personagem principal que está sendo perseguido por outros, e da gente não saber de onde vem o perigo aqui. Ele precisa descobrir aqui, né, a questão principal é quem matou Evelyn Hardcastle, que sempre morre todas as noites, quem está por trás desse assassinato, mas não é nada simples e toda essa história vai criando muitas camadas aí, bem inesperadas até, sabe? Tem muitos mistérios, submistérios. Eu gostei muito de como o autor fechou tudo isso. Foi o tipo de livro que enquanto eu estava lendo, eu estava naquela realidade totalmente diferente. Quando eu parava, eu tinha até que me situar assim, tá, onde é que eu estou, sabe? Então eu realmente entrei muito nessa história. Inclusive, é uma sensação que eu tive com o próximo livro que eu vou mostrar também. E a minha próxima leitura favorita, lembrando que, por enquanto, ainda está fora de ordem. Vamos passar depois desse para os 3 primeiros lugares. Então, minha próxima leitura favorita foi publicada pelo Intrínsecos, foi o Recursão. O que foi este livro? Sem dúvida alguma, um dos meus livros favoritos de ficção científica de todos os tempos. E ele já foi publicado pela Intrínseca, acho que este mês de janeiro, se eu não me engano, já está disponível. Gente, esse livro é sensacional. Eu repito aqui o que eu falei em relação ao da Evelyn Hardcastle. Foi um livro que eu passei por uma imersão completa, sabe? Que eu precisava me situar assim quando eu fechava as páginas. Ele traz muitos conceitos interessantes, fala muito sobre a questão da memória na nossa identidade, como um sentido para nossas vidas, e quando as memórias se embaralham e quando a gente não sabe mais o que é realidade e o que é imaginação, o que está apenas como uma memória falsa,
o que isso acarreta no psicológico do ser humano. Aqui temos a síndrome da falsa memória, que começa a se alastrar. Várias pessoas passam a ter memórias de vidas que elas não têm, mas memórias muito concretas, assim, em que elas sentem tudo aquilo, mas são geradas, digamos, como uma memória meio preto e branca, sabe? Memória falsa, é conhecida como a síndrome da falsa memória, mas tem muito mais por trás disso. Então a gente começa com um policial que vai tentar impedir um suicídio por conta dessa síndrome da falsa memória, e em meio a isso a gente também vai acompanhando uma personagem que está procurando a cura para o Alzheimer. Ela é uma neurocientista que vai ficar numa estação isolada pesquisando a cura para esta doença. E a gente sabe que essas duas coisas estão interligadas, mas estão interligadas de uma forma muito grandiosa no livro, sabe? Eu gostei muito da forma como o autor vai trabalhar tudo isso, como ele vai trazendo essas reviravoltas. Acontece uma grande reviravolta na página 100 desse livro, que é algo que eu esperava no final do livro, sabe? Aí eu pensei, o que é que vai acontecer agora? Que aconteceu já isso que eu achava que era o final. Então a história ganha um novo rumo, um novo fôlego, e ela vai se intensificando e melhorando. Eu achei esse livro sensacional como ficção científica. Ele é épico, sabe? Daqueles meus favoritos de ficção científica. E agora eu tô louca também pra ler O Matéria Escura. Falei isso pra vocês no vídeo que eu gravei sobre esse livro e ainda não li, mas ainda pretendo comprar O Matéria Escura do mesmo autor, porque, né, Recursão entrou como um grande favorito. Então passamos agora dos 7 livros que estão aqui embaralhados, fora de ordem, grandes favoritos do ano que me marcaram, cada um em sua forma. E agora vamos para os 3 primeiros lugares, que não é um top 3. Eles estão empatados em primeiro lugar, eu não conseguiria escolher. Já que eu estava falando de um livro publicado pelo Intrínsecos, eu vou começar então um desses livros que pra mim é primeiro lugar, com O Pátria, do Fernando Aramburu, que pra mim também foi muito épico. Ele é uma história de duas famílias que tinham uma grande amizade, como essa amizade é destruída, separada, sabe? O que acontece nessas vidas para que eles ocupem locais distintos, locais opostos de uma luta, mas são personagens tão humanos nos dramas, em tudo que é mostrado, que você sente a realidade daquilo, sabe? Pra mim são personagens muito reais, daqueles palpáveis, em que eu sentia as emoções, as dores, torcia. Personagens favoritos da vida também, nessas duas famílias. Dois lados dessa luta aqui que vai focar no País Basco. Existe muito dessa questão extremista, dos ânimos exaltados por questões políticas, algo que a gente até de certa forma consegue ver e relacionar à nossa própria realidade. Ele é um livro que se passa então nesse conflito do País Basco, nesse momento histórico que separou o país, né, a questão da independência, do que ficou conhecido como o grupo terrorista ETA, que tem um papel fundamental aqui, que tem um foco aqui muito grande, mas é aquele tipo de história universal, que vai focar realmente nos dramas humanos, na questão do perdão, nas dores e traumas, e como isso marca as famílias, sabe? Como a família carrega essa dor, é colocar essas famílias em primeiro plano, não apenas como estatística das pessoas que morreram naquele conflito, e sim com toda aquela veracidade do drama, daquelas pessoas como seres humanos, e a gente sente aqui, e é tão incrível que ele vai mostrar diversos pontos de vista. Ele é um livro plural, sabe? Então você tem um ponto de vista de cada um dos personagens e você realmente mergulha nessa história. Eu achei esse livro sensacional, gente. Sem dúvida alguma, favorito da vida, marcante. Um livro que eu quero reler e que eu pude conhecer um pouquinho mais desse momento político do País Basco, que fica na Espanha. As coisas que são próprias, né, da língua basca. A gente vai até se familiarizando com algumas expressões. Se você quiser saber um pouco mais desse livro, já tem vídeo aqui no canal, assim como alguns outros também. E continuando então, também em primeiro lugar, um que eu acho que vocês provavelmente, né, quem acompanhou talvez adivinhe qual é. Sim, né, O Senhor dos Anéis. Eu coloquei como um livro só a trilogia do Senhor dos Anéis, essa trilogia épica, fantástica, essa grande saga marcante que também traz personagens tão icônicos, personagens favoritos da literatura, em que a gente sente essa batalha entre o bem e o mal, todas as engrenagens a caminho dessa grande guerra, em que não há possibilidade de ficar imparcial. Todas as criaturas e todos os seres vão precisar tomar partido, porque é a hora, assim, a grande hora da guerra final. Então a gente sente que desde o começo, né, algo se encaminhando para uma grande batalha tão épica, e que tem tantas ramificações, tantos seres fantásticos. A imaginação de Tolkien é algo muito único, incrível. São muitos detalhes essenciais para o todo. Ele também traz uma grande articulação dessa guerra, estratégias de guerra, como o Gandalf aqui, esse personagem maravilhoso, incrível. Ele vai ser essencial para pensar
sobre as estratégias, o que fazer, onde é que está a esperança, né? Porque desde o início parece algo assim tão difícil, quase impossível. Uma grande saga épica, marcante, com personagens, seres, um universo fantástico assim tão rico, tão único, quase inimaginável apenas pelo mestre Tolkien aqui, que conseguiu colocar tudo isso no papel e trazer esse universo fantástico para as nossas mentes também como um presente, basicamente. Impossível isso aqui não estar nos favoritos da vida. Sem dúvida alguma, um primeiro lugar, grande favorito do ano. Para finalizar essa lista de livros incríveis, também em primeiro lugar e com direito a sorteio neste vídeo, porque sim, vou sortear um exemplar deste livro, temos então o Algo Sinistro Vem Por Aí, de um dos meus autores favoritos da vida. Eu amo o Ray Bradbury maravilhoso e esse pra mim foi um livro muito marcante. Ele é um dos grandes autores que inspirou o Stephen King, é uma grande inspiração para outro autor favorito meu, que é o Stephen King. Aliás, só não entrou o livro do King este ano aqui também nessa lista porque eu dei uma pausa, só li um livro no finalzinho do ano que eu gostei muito, mas não entraria nos meus favoritos. Porém, eu já comecei 2020 lendo Stephen King, como vocês bem sabem, num livro que pra mim tornou-se favorito. Então, voltando para o maravilhoso Ray Bradbury, é um autor que pra mim tem uma narrativa única mesmo, extremamente poética, que traz um grande diferencial à história. Essa narrativa dele é sensacional. E aqui a gente tem um livro de fantasia / horror, protagonizado por dois meninos, que é o Will Holloway e o Jim Nightshade. Só esses nomes já são, né, sensacionais. Um livro que se passa no Halloween, que tem toda essa característica do outono. Ele é um livro muito outonal, com uma grande provação em que esses personagens vão precisar enfrentar. Então, pra mim, foi já uma ambientação muito única, a forma como ele criou esse clima de horror nesse grande circo, esse grande parque que chega à cidade, o antagonista da história, né, a parte também, a questão do bem versus mal, algo muito essencial aqui no âmago do livro, como os personagens vão precisar enfrentar isso, essa grande ameaça, mesmo não estando prontos, eles vão precisar encarar. Desde o começo do livro a gente sabe, né, dito na primeira página de introdução, que foi um momento marcante na vida deles, um momento de grande amadurecimento, então a gente sabe que será muito épico assim na vida desses personagens e que evoca muito essa questão da nostalgia, dos medos de infância, dos horrores de infância, trazendo aqui na realidade desse grande parque circo tão macabro na história e do que eles vão precisar fazer para enfrentar, né? Esses garotos, esses grandes melhores amigos que nasceram praticamente juntos, que são vizinhos e que são tão diferentes entre si, até na forma como a amizade deles é mostrada, narrada aqui pelo autor, tem uma beleza muito única, sabe, gente? E como eles vão passar por essa grande provação, também traz vários momentos de amadurecimento e reflexão sobre aspectos gerais da vida, sobre bem e mal, a dureza da vida mesmo, as injustiças que acontecem, que é necessário encarar. Então ele traz várias reflexões de vida. Em outras histórias também do Ray Bradbury tem muito disso, da natureza humana presente, e de uma forma muito única, com ambientação mágica, ambientação poética. Esse livro pra mim é todo um show à parte, sabe? Enquanto eu ia lendo as páginas, ia lendo essas palavras dele, realmente é algo que vai direto, sabe? A narrativa dele vai muito direto ao tipo de história que me pega mesmo, que eu amo e que pra mim torna-se marcante pra vida. Os livros dele estão sempre nos meus favoritos da vida, então pra mim é algo realmente especial. Sem dúvida alguma, primeiro lugar do ano também nos favoritos. E eu vou sortear neste vídeo um exemplar desta coisa maravilhosa, porque eu tenho um extra aqui em casa. Então o formulário vai estar aqui embaixo, assim como a data final, quando eu vou soltar o resultado, que será atualizado neste box. Então eu espero que vocês gostem, né? Vou presentear um de vocês com esse livro, que pra mim é um dos grandes favoritos da vida. Em comemoração às festividades dos 50 mil inscritos do canal, claro. Ah, sim, também tem vídeo desse livro no canal, gente. Eu só tô falando coisas gerais aqui mesmo, mas se você quiser saber um pouquinho mais, dá uma olhada lá no vídeo. E concluímos, então, os favoritos de 2019. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se quer ler, quais foram os seus favoritos do ano. Vamos trocar aquela ideia nos comentários. Lembrando que vai estar aqui nos cards os favoritos de 2017 e 2018, pra quem ainda não viu, já que não temos validades em relação à indicação de livros, né? Todos eles são sempre atuais, são livros muito queridos. Este ano foi um ano maravilhoso de leituras, mesmo vários que não entraram nos favoritos. Pra mim foram muitas leituras especiais que realmente gostei bastante. Espero que 2020 traga igualmente livros maravilhosos pra mim, pra vocês também, né? Que nós tenhamos todos excelentes leituras. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscreve no canal pra receber os vídeos em primeira mão. Beijos! E até a próxima.